Willkommen, wie geht es dir? Eu sou Miriam Ritzel e convido você a fazer comigo uma viagem no tempo. Vamos juntos conhecer a história de 130 anos do Colégio Sinodal Barão do Rio Branco. Quando um pesquisador se propõe a fazer o levantamento da história de uma entidade, de uma personalidade, ele precisa contar com fontes documentais para consubstanciar esta história. E quando nós nos propusemos a contar a história dos 130 anos do Colégio Sinodal Barão do Rio Branco, encontramos aqui no Arquivo Histórico do município de Cachoeira do Sul um rico acervo documental e de imprensa que nos ajudam a reconstituir esta história. Duas importantes publicações que serviram de subsídios para o levantamento dessa história. A primeira dela, de 1981, escrita pelos professores Carlos Arthur Miller, Isolde Érica Gressler e Marga Gressler, intitulado Ao Lado de Cada Igreja uma Escola, e a segunda, obra do pastor Kurt Benwecker, intitulada Quando Florescem os Arrozais, foram também fundamentais e baseiam esse nosso trabalho. Quando, a partir de novembro de 1857, imigrantes alemães foram estabelecidos na colônia Santo Ângelo, ainda que com todo o estranhamento e dificuldades, passaram a escrever páginas de uma história de transformação. A despeito dos desafios enormes, das incontáveis decepções e das dificuldades de toda ordem, as famílias se organizaram e, com tenacidade e espírito de cooperação, que são próprios da cultura germânica, operaram grandes mudanças na paisagem, na cultura, na economia e na vida não só da colônia, mas também do município que os acolheu. Na década de 1880, o número de imigrantes que trocaram a colônia por Cachoeira havia aumentado consideravelmente e a intenção da fundação de uma comunidade, de uma igreja e de uma escola ganhou ainda mais impulso, pois os atendimentos, tanto religiosos quanto educacionais, eram feitos esporadicamente por um pastor que se deslocava penosamente de Santa Maria. Quando chegava, as famílias se reuniam em algumas residências para serem atendidas espiritualmente e para o ministério de algumas lições a crianças e adultos. O embrião do Colégio Sinodal Barão do Rio Branco foi uma pequena casa adquirida logo depois da fundação da comunidade em 1893, situada à Rua Moron, que pertencia a Antônio Neves. Era uma casa baixa, de construção antiga, telhado de telhas de barro, que atendia minimamente às necessidades da escola e ainda funcionava como capela e residência do primeiro pastor.
É muito estimulante quando nós podemos remontar uma história contando com os elementos, com as provas materiais dessa história. E aqui no Colégio Sinodal Barão do Rio Branco há um cuidado enorme com a manutenção das marcas dessa história, das comprovações ao longo do tempo. E logicamente a comunidade evangélica luterana de Cachoeira também guarda com muito cuidado os registros iniciais da sua história. Quão precioso é esse documento, porque ele refere à pré-história da própria comunidade, porque a aquisição da casa de Antônio Neves, que ficava nas proximidades da Praça José Bonifácio, na Rua Moron, ela aconteceu mesmo antes da fundação da própria comunidade e da escola, o que se deu em 3 de julho de 1893. Então, é uma imensa alegria poder referendar esta história, tendo em mãos a prova material do que aconteceu naquele dia 12 de junho de 1893, quando a comunidade a ser fundada já dava o primeiro grande passo, que era ter uma sede para nela instalar a sua escola e a sua capela, seguindo o lema que sempre regeu os luteranos: ao lado de cada igreja, uma escola, ou no caso, junto no mesmo prédio, a igreja e a escola. Em 1913, a comunidade evangélica resolveu construir um prédio próprio com as devidas instalações necessárias para atender todas as necessidades da escola, da igreja e da própria comunidade, e para isso adquiriu um terreno no bairro Rio Branco, bairro que havia sido aberto recentemente. Um dos prédios mais emblemáticos do complexo do Colégio Sinodal Barão do Rio Branco é o que é conhecido como Pró-Seminar, ou Instituto Pré-Teológico, que foi construído entre 1916 e 1917 pelo engenheiro Hans von Hoff, com obra do arquiteto Julius Ritt, que morou em Cachoeira por muito tempo e que deixou aqui várias obras arquitetônicas de muita importância. Esse prédio serviu como casa paroquial, como residência do pastor, sendo o pastor Doms o primeiro que o ocupou, e também como jardim de infância por um bom tempo e internato de meninos. Isto foi ao tempo em que foi nele instalado o Instituto Pré-Teológico, em julho de 1921. Por esta época, para a formação de pastores, os jovens tinham que ir estudar na Alemanha, e o próprio pastor Doms, que sugeriu à comunidade que neste prédio fosse instalado o Instituto Pré-Teológico, tinha vivido a experiência de se formar na Alemanha e de ir muito menino viver longe da família, sozinho num país que não era o seu. E assim foi feito, funcionando o Instituto Pré-Teológico até 1927, quando foi transferido para São Leopoldo. Por muito tempo também, este prédio funcionou como sede do Jardim de Infância, e ele é inclusive um prédio tombado como patrimônio histórico do município de Cachoeira do Sul. Desde a criação da comunidade em 3 de julho de 1893, que os seus membros sonhavam com um templo digno.
Não que não houvessem podido desempenhar as atividades religiosas e dar assistência espiritual aos membros, tanto na primeira sede da escola, lá no acanhado endereço da Rua Moron, como depois no amplo prédio que se construiu no bairro Rio Branco. Mas um templo que fosse digno, que fosse à altura dos seus sonhos, ainda era uma grande meta da comunidade. Assim, em 27 de julho de 1930, depois de um processo que envolveu a definição do nome que o templo receberia, ficando definido Templo Martim Lutero como nome, da escolha de várias propostas arquitetônicas, projetos apresentados por empresas e arquitetos conceituados, para a escolha de qual seria a edificação a ser erguida, foi lançada então neste dia 27 de julho de 1930 a pedra fundamental do Templo Martim Lutero. O projeto escolhido se chamava Quo Vadis, expressão latina que quer dizer para onde vais, do arquiteto alemão Theodor Wiederspan. Este projeto era, segundo o arquiteto, mais apropriado que o outro que ele mesmo apresentou e que havia sido escolhido em primeiro lugar pela comunidade. Por quê? Porque era um projeto pensado para um templo construído na esquina, lugar propício e que, ao contrário do que normalmente acontece, primeiro se constrói a igreja e ao lado dela a escola. Aqui neste lugar, a escola já estava ali e o templo veio a ser construído ao seu lado, realizando o sonho acalentado por todos os membros da comunidade desde a sua fundação. O Templo Martim Lutero guarda uma riqueza arquitetônica imensa. O estilo dele, gótico, chama a atenção de toda a comunidade, como também chama a atenção de todos os visitantes e as pessoas que chegam até Cachoeira do Sul. Não à toa, ele foi tombado em 2011 como patrimônio histórico do município e guarda algumas curiosidades também, como por exemplo, na entrada do templo, um artefato de ferro que serve para as pessoas que vinham do interior limparem os pés embarrados. É o popularmente chamado de pé rapado. As pessoas precisavam raspar o pé nesse artefato para se livrar do barro, para poderem então adentrar ao templo e não sujar o seu assoalho. Poder sentar nestas carteiras, que era assim que as classes dos estudantes, onde eles se sentavam, onde eles acomodavam os materiais antigamente, eram assim que esses móveis eram chamados, carteiras. Sentar nestas carteiras é realmente viajar no tempo, imaginar o aluno sentado aqui, assistindo a aula do professor, num tempo em que o professor era a autoridade máxima e em que ele muitas vezes se postava num tablado acima dos alunos para mostrar também o quanto ele tinha de conhecimento acima do conhecimento dos alunos e o quanto os alunos poderiam sonhar em um dia atingir o patamar do professor. É reviver o momento em que eles colocavam nessas carteiras os seus cadernos, no tempo das lousas, no tempo em que usavam os tinteiros e colocavam nesses orifícios existentes aqui, na parte de cima da carteira, onde eles depositavam os lápis, ou mesmo no tempo da lousa, os lápis de ardósia, enfim, é voltar literalmente no tempo e poder usufruir desta madeira mais do que centenária, o tanto de memória que ela carrega junto com ela, ajudando-nos a contar esta história, materializando-a. A Dona Amália, assim, para mim, é um ídolo. Quando a gente vê numa fotografia, a gente pensa, puxa, que mulher valorosa, quisera ser igual.
E todos nós realmente ficamos com um pouquinho dela. Morava aqui, né, nesse mesmo prédio, que ela lecionava no João Neves, mas era diretora, e quando faltava um professor, ela substituía o professor, porque não tinha essa, o professor está doente, não veio, vai para casa, não tem aula. Não, tinha aula. E às vezes ela chegava até um pouco atrasada, porque ela vinha do João Neves correndo praticamente para atender uma turma. Eu lembro que estudei 2 anos na sala de cima e era ao lado da casa dela, né? Porque as outras dependências era a residência dela. E ela chegava e ela subia as escadas silenciosamente, nós não ouvíamos. E se nós estávamos bagunçando, ela ia direto para o quadro e dizia assim: vamos se concentrar. E aí ela passava os problemas. Eu nunca fui muito boa em matemática, né? Aí passava uma dificuldade daí e cada um tinha que fazer sozinho, né? E apresentar para ela. Muito importante na vida, eu acho que de todos que foram alunos aqui, as lembranças muito grandes. Depois ela também lecionava no João Neves e no curso normal ela era nossa professora de matemática. Cuidavam de todos os sentidos, assim. Às vezes no pátio a gente brincando passava a Dona Amália, que era diretora, e dizia assim: por que baixou a nota de português? Poxa, mas como é que a diretora sabe da minha nota? Sabe, eu acho esse cuidado que talvez esteja faltando no nosso momento atual, né? As pessoas estão realmente diferentes, né? É uma geração nova, muita tecnologia, muita informação. Mas o cuidado, o carinho, o amor, na verdade, né, que era demonstrado nesses gestos das professoras com a gente. Este prédio também foi protagonista de um dos acontecimentos mais duros da história da comunidade de Cachoeira e da própria escola. Dia 19 de agosto de 1942, o Brasil estava revoltado com o afundamento de 5 navios por submarinos alemães. Isto criou um clima de revolta muito grande em todo o país, principalmente para as comunidades de origem alemã. Cachoeira não passou incólume por este acontecimento, e este lugar aqui protagonizou então acontecimentos muito tristes. Uma turba de cachoeirenses revoltados com os alemães e seus descendentes acabaram se dirigindo para o bairro Rio Branco e promovendo ataques a este prédio, à sociedade e à igreja. Mas foi uma coisa que me marcou muito, muito mesmo, que a gente ficou muito triste com isso. A gente se sentiu agredida, assim, sem saber por quê. Uma coisa que estava acontecendo lá, em primeiro lugar, a gente tinha pouca idade. Em segundo lugar, a gente morando aqui tão longe da Alemanha, onde surgiu todo esse problema, e a gente ter que sofrer essas consequências aqui, foi muito doloroso isso, foi muito doloroso mesmo. Aqui, dessa parte deste prédio, foram jogados móveis, livros, quadros, a turba entrou aqui destruindo tudo que podia. E nesse momento, chegava ao colégio, de uma ida ao centro da cidade, a então diretora Amália Geisel. E a Amália Geisel foi extremamente corajosa, porque ela enfrentou os revoltosos, agarrou-os alguns pela gola da camisa e disse que era proibido promover destruições aqui dentro. Ela enfrentou os invasores, como eu digo, porque quando entrou aquela turba, que era a época que meu irmão estudava aqui,
E eles estavam, inclusive, na escola, quando começou aquela turbulência toda, estavam ensaiando a banda. Aí tinha um cara que tinha pegado o quadro, a fotografia do Santos Dumont, e a dona Amália, me dê para cá esse retrato do Santos Dumont. Mas eu sou católico apostólico, nunca vi esse santo na minha igreja. Para vocês verem o grau de ignorância de quem estava invadindo e quebrando. Depois atravessamos aquela época da Segunda Guerra, né? Aí destruíram quase que esse prédio. Foi muito triste aquilo. Que lembranças a senhora tem em família dessa época da Segunda Guerra? Na comunidade aqui? Porque vocês foram praticamente discriminados por coisas que não tinham a ver. Sim. Só por ter um sobrenome alemão. Sim, né? Então, muito. O que a senhora lembra? Foram muito discriminados. E a gente até quase nem podia sair na rua porque diziam palavras muito feias para a gente. Mas o colégio ficou todo destruído, não pudemos ter aula. Mas tudo, no fim, se arrumou de novo, né? E a gente teve aula novamente. Mas eu sinto que durante muito tempo eu fiquei marcada. A gente criou assim quase que um complexo por causa disso, né? Porque parece que a gente não era bem vista por ser de origem alemã. A minha irmã, inclusive, Marga, que estava no jardim de infância nessa época, eu me lembro que o jardim da infância parou algum tempo. Ela não completou o jardim de infância porque esse setor fechou. Eu me lembro perfeitamente de um dia em que a gente viu que dobrou. Eu morava na Presidente Vargas, naquela casa que fica na frente do edifício Previdente ali. E a gente viu quando dobrou uma multidão ali onde era o Banrisul, de gente que vinham apedrejar as casas dos alemães, aqui das pessoas de origem alemã, que nós nem éramos alemães, nós éramos de origem alemã. E a gente de curiosa foi olhar nas janelas, as janelas estavam com as venezianas abertas, só através do vidro, né? Uma pedra pegou na testa da minha irmã Marga. E aí vieram aqui no colégio, isso tudo a gente ficou sabendo, depois não presenciou, né? Fizeram aqui uma série de aquilo que a gente chama hoje de vandalismos. Naquela fatídica tarde de 19 de agosto de 1942, inclusive alguns cidadãos saíram feridos, mas o que mais saiu ferido foi este prédio, que foi atacado e que teve os vitrais, que são maravilhosos e eram compostos por vidros importados da Europa, foram destruídos na maior parte da sua estrutura, restando apenas alguns vidros coloridos que relembram os vitrais originais destruídos naquela ocasião. Então, muitos anos depois, durante todo o período que a gente andava por aí, a gente colecionava os caquinhos de vidro dos vitrôs da igreja quebrados, né? E daqui também. O colégio teve que ser fechado por um bom período até que pudessem ser recuperadas as instalações. O mesmo aconteceu com o Templo Martim Lutero e com a Sociedade Rio Branco. Uma página triste da nossa história que deixou marcas neste prédio, que deixou marcas na história da comunidade e da escola e que precisamos relembrar para que desta forma tenhamos sempre o exemplo de que é preciso ter civilidade, ordem e principalmente respeito pelas instituições. Uma sociedade que perde o respeito por suas instituições está fadada ao fracasso. Importante ressaltar que, por ocasião do afundamento dos navios brasileiros, uma das primeiras atitudes da diretora do Colégio Evangélico, a professora Amália Geisel, foi de hastear a bandeira nacional a meio mastro, como era comum em situações desse gênero. E isso demonstrava, então, a preocupação e a solidariedade do Colégio Evangélico contra esses atos violentos que o país e a soberania do país sofreram. E é importante também dizer que a comunidade alemã
que não necessariamente comungava das ideias que eram propugnadas pela Alemanha na Segunda Guerra, foi vítima desses atentados justamente por ter a ascendência germânica, por ter sobrenome germânico. Então foi realmente um momento histórico muito conturbado e lamentável que Cachoeira tenha, cidadãos cachoeirenses tenham protagonizado atos desta natureza. Por que o colégio se chama Barão do Rio Branco? Esta foi uma decisão tomada pela Dona Amália logo depois daquele episódio traumático da Segunda Guerra Mundial, quando a nacionalização do ensino exigia que os nomes alemães fossem suprimidos das instituições educacionais. Dona Amália Geisel tinha 2 nomes em mente. O senador Gaspar Silveira Martins, estadista brasileiro que fez história, e o Barão do Rio Branco, que era um diplomata e um homem que tinha um apreço muito grande pela cultura germânica. Optou então pelo nome do segundo. Assim, em 1968, foi reconhecido oficialmente o nome de Colégio Barão do Rio Branco. A partir da nacionalização do ensino, que foi em 1938, e mais especificamente no ano seguinte, 1939, que a comunidade começou a discutir juntamente com a direção da escola que deveriam investir na criação de um ginásio, porque os membros da comunidade entendiam e gostariam que os seus filhos, que já frequentavam o Colégio Evangélico Brasileiro, pudessem concluir os seus estudos e irem um pouco mais além nos estudos dentro da própria instituição mantida pela comunidade. E para isso ficaram imaginando onde poderia, nesse grande terreno, executar a edificação. Assim, em 1957, quando foi eleito presidente da comunidade, o Dr. Fritz Strochen, ele tomou para si como grande objetivo do seu mandato erguer o ginásio. Ele sentiu necessidade de o colégio oferecer o ginásio para os seus filhos, para os filhos dos membros da comunidade, que até então não tinham. Ficava aqui até o 5º ano e iam embora para o outro colégio. Se envolveu muito, correu muito atrás do Ministério da Educação para tentar, até a Secretaria de Educação do Estado também, para tentar montar esse esquema que era muito burocrático. Conseguidos os documentos necessários, foi então em 15 de dezembro de 1957 lançada a pedra fundamental deste prédio. E foi um acontecimento, né? O lançamento da pedra fundamental. Eu nem imaginava o que significava isso, como é que seria, e o local. E foi num domingo de manhã, foi bem comemorado. Tinha o pessoal da comunidade toda reunida, mais pais e alunos. Para cada membro assinou um valor que tinha por dia, na época, né, a sua colaboração, e pagava mensalmente. E o meu avô era o cobrador. Eles ajuntaram dinheiro para construir, e uma coisa que pegou de surpresa o engenheiro na época foi que ele não tinha se dado conta que aqui tinha um banhado. Todo o cimento que estava previsto para levantar aquele prédio todo ali, aquela parte de lá das salas,
e o salão ali, a parte da frente, não essa parte de cá, do L. Foi enterrado só no alicerce. Gastaram tudo ali. Uma loucura, não conseguiram nunca fazer encher aqueles buracos do banhado. E a comunidade sempre ajudando e sempre fazendo festas, né? Tudo com angariar fundos com essa finalidade. Só colégio, colégio, colégio. E vencer. O ano de 1963 foi especialmente duro para a continuação das obras de construção do ginásio. Por iniciativa do pastor Kurt Benno Eckert, neste ano de 1963, numa de suas viagens à Alemanha, ele levou a proposta do ginásio, da construção do ginásio pela comunidade de Cachoeira, e a iniciativa do pastor Kurt Benno Eckert deu certo. A Igreja Luterana da Suécia abraçou a causa da construção do ginásio em Cachoeira e assim as obras puderam ser concluídas, permitindo a sua inauguração em 15 de julho de 1970 com o nome de Ginásio Polivalente Barão do Rio Branco. Bem, eu lembro que quando a gente estudava aqui no primário, as nossas aulas de educação física eram lá na Sociedade Rio Branco, onde havia uma cancha de basquete. E lá nós fazíamos, então, muito jogo de caçador. Então, veio a necessidade lá na década de 70, a necessidade de se fazer um ginásio. Nós tínhamos um salão que foi desenhado para, está até marcado no parquinho até hoje lá, as marcas de uma cancha de basquete e vôlei. Mas usaram muito pouco aquilo ali na época, não dava condições, né? Não era uma cancha oficial exigida na época, né? Dona Amália, ainda diretora, e o irmão dela, presidente, Ernesto Geisel. E aqui Caspani como prefeito. E a gente foi falar com o Caspani para ver alguma coisa para poder fazer um ginásio para esse colégio que precisava uma cancha coberta, porque estava muito grande já o atendimento das crianças e havia uma necessidade dessa cobertura. E o Caspani também abraçou a causa. Nós vamos a Brasília, vamos aproveitar o Sr. Ernesto Geisel e vamos fazer um ginásio. Eu entro com o terreno. Jornal do Povo, 18 de novembro de 1979. Prefeito confirmou e Otávio inaugura amanhã ginásio esportivo do Barão. O vice-governador do estado, Otávio Germano, inaugura amanhã por volta de 11 horas no bairro Tupinambá o ginásio de esportes do Colégio Barão do Rio Branco, construído com recursos obtidos junto ao Ministério da Educação em dezembro de 1977. Construído em uma área de 1.200 metros quadrados, o novo ginásio servirá para a prática de esportes dos alunos do colégio, mas será também cedido em outros períodos à comunidade, segundo a diretora Isolde Érica Gressler. Isolde Gressler lembrou ainda, no momento em que realizamos um de nossos maiores sonhos, a colaboração que considerou de extrema importância da ex-diretora Amália Geisel, irmã do então presidente Ernesto Geisel. Então a escola me ensinou muita coisa aqui, sabe? Muita experiência, muita
muita partilha. E depois casei, tive filhos e tal, aí me convidaram para ser presidente da comunidade, que na época ainda era mantenedora, quer dizer, a comunidade sempre foi a mantenedora da escola. Depois que ela se tornou sinodal, nós somos, entre aspas, mantenedores, a comunidade, como dona de patrimônio, alguma coisa assim. Mas a comunidade está sempre em comunicação, num bom diálogo com a escola. Tanto que tudo parceria, o salão é em parceria, a festa, tudo. E isso é uma coisa que eu desejo muito que isso continue, porque nós somos um todo, né? E desde que chegamos aqui, nos envolvemos na comunidade, inicialmente como membros, e o meu marido desde o início fazia parte do presbitério. O presbitério é a diretoria da comunidade. E atualmente, então, estou como presidente do presbitério da comunidade. Esse patrimônio, dá para chamar de patrimônio físico, né? Mas além do patrimônio físico, trouxeram toda uma história e então isso cria uma sensação de respeito e admiração para quem está atualmente à frente desta comunidade. Eu vejo essa trajetória assim, que houve muito amor envolvido, muita doação, livros de ouro, rifas, quermesses, e então cada um deu um pouco e a gente sabe o quanto esforço foi feito para que hoje a gente tivesse esse legado. Eu acho que tem a bênção de Deus nisso aí. Eu faço parte disso aqui desde a minha idade de 8 anos. Então a minha vida foi aqui dentro como estudante, como jovem da igreja. Hoje faço parte há muitos anos da OASE e a gente trabalha muito aqui dentro também. E para a gente é uma gratidão ver que a escola ainda está ativa, podendo ajudar a comunidade de Cachoeira na educação visando o futuro dos jovens. A OASE foi fundamental até para a construção da igreja. Então, aquelas senhoras que começaram na OASE, elas criaram o livro de ouro, onde elas visitavam as pessoas que faziam aniversário, que casavam, que ganhavam os nenês quando batizados, eram visitados também, e ganhavam uma contribuição, e com isso foi ajudado para a construção da igreja. Os homens, principalmente, eles sempre dizem que a OASE é o braço direito e também o esquerdo da comunidade, porque as mulheres são muito envolvidas, muito compromissadas e sempre estão atuando em benemerências, mas também sempre ajudando a comunidade. A mulher é realmente o esteio, não fazendo discriminação, nada de gênero, né? Ela tem intuição. Eu acredito muito que o fato de gerar vidas traz muita sensibilidade para a mulher. Então, a OASE, as mulheres faziam tudo em casa, não tinha empregada, mas às 3 horas elas estavam prontas para se reunir com as outras mulheres. E essa partilha, troca de experiência, receitas, eram elas que cozinhavam nos almoços. A que melhor sabia fazer sopa, fazia sopa. A outra cuidava da maionese, a outra cuidava disso. E os homens, lógico, o churrasco. Então, essa união, essa integração é uma contribuição raríssima para qualquer entidade. E todos os departamentos a gente se comunica porque todos têm, alguém sempre tem um espaço na diretoria. Então, quando há as reuniões, todos os departamentos trazem os seus assuntos. E quando precisa de ajuda,
E a OASE é aquele braço que está sempre aberto. Vamos fazer uma coisa? A OASE está junto, ou contribuindo financeiramente, ou fazendo. É isso mesmo, né? A gente sabe que uma história longa é feita com muito sacrifício, com muitos momentos de felicidade, com muitos momentos de frustração. Então, conseguir manter essa determinação de fazer acontecer, de manter mesmo nos momentos ruins, né? Lá a gente passa lá por um momento de instalação com poucas famílias alemãs em Cachoeira, que se reúnem com um grande sacrifício financeiro, inclusive, né? Criam a comunidade e a escola, e depois enfrentam a guerra, enfrentam a ignorância de ações de pessoas da comunidade estragando, depredando, né? Então enfrenta tudo isso e consegue vencer, e depois segue lutando com as dificuldades financeiras de gestão, né? Com todas como qualquer empresa, a escola também tem essa dificuldade, enfrenta isso, passa por isso com o envolvimento que a comunidade traz, né? Que é o suporte da comunidade, por vezes financeiro, por vezes espiritual, mesmo de determinação. Então essa união da comunidade, da escola, da força espiritual com a empresa é que permite essa história tão grande, né? Sem isso, hoje o pessoal chama de propósito, né? É isso, né? Essa força da necessidade, da importância da escola, da preparação, da qualificação, com o apoio espiritual e determinação que a comunidade traz ao colégio, né? Então essa união só isso é que permite essa história tão significativa. E nós, da comunidade, nós não sentimos assim, como é que eu vou te dizer, como é que tu vai entender? Nós não entendemos em escola, igreja, tá? E os departamentos da igreja. Nós sentimos um todo. Essa quadra sempre foi fechada. Ao mesmo tempo, portões abertos para todas as pessoas da comunidade cachoeirense, porque não se fazia nunca diferença. Aqui foi uma escola que nunca houve diferença assim de religião, de raça, absolutamente. Aqui todo mundo tinha os mesmos direitos, os mesmos deveres, como continua sendo. A escola, desde que foi fundada, ela sempre teve a preocupação de fazer um trabalho, um conhecimento forte, que as crianças saíssem da escola, os jovens, não é? Bem formados, bem orientados.
Mesmo quando não havia ginásio no 5º ano, todos eles faziam admissão no estado e passavam, com médias bem altas. Depois a escola criou o ginásio, íamos para o científico, o clássico. Na área normal tinha vestibular, no tempo que eu fiz tinha vestibular. E a gente sempre passava nas primeiras classificações porque tinha um bom conhecimento. E isso se manteve ao longo do tempo, né? A escola sempre procurou fazer o melhor. Professores bem preparados, professores dedicados, para que nós realmente transmitíssemos aos alunos o melhor conhecimento. E foi se abrindo para o mundo, né? Com certeza, trazendo novas perspectivas pedagógicas, referências de trabalhos de ponta, e os nossos professores em constante formação, professores também titulados. Então, tudo isso faz a escola ter força naquilo que é o mais importante, que é trabalhar com conhecimento e transmitir esse conhecimento. Isso sempre foi uma marca muito forte aqui na escola. Então, sempre tivemos excelentes resultados, né? Em vestibulares, agora é o mais próximo de nós, o Enem, que é o grande exame brasileiro, né? E também em concursos diversos. Então, isso deixa a gente muito tranquila, mas também muito compromissada, que nós precisamos constantemente estar sempre estudando. Eu acho que o colégio faz parte da formação de todo mundo, né? O colégio acaba te moldando, né? De alguma forma, e as tuas raízes, a tua postura diante da sociedade e tudo. Eu nunca estudei em outra escola, sempre gostei do Barão, sempre fui muito bem tratado aqui. Eu acho que o colégio me entregou tudo o que eu precisava. Tanto é que quando eu vim para Cachoeira de novo, né, depois de formado, eu tenho 2 filhas e eu em nenhum momento cogitei outra estrutura que não a do Barão. Eu direto vim para cá botar as minhas filhas aqui, porque eu sei da qualidade do colégio. Quanto à exigência da escola, fechou muito assim com o meu perfil, né? Porque isso eu também entendo que é muito da pessoa, e isso fez toda a diferença na minha vida e se encaixou muito ao meu perfil. Fui para a área do direito depois e acredito que a minha preparação aqui dentro foi determinante para isso. E as minhas filhas eu tento também seguir nessa linha, mas ao mesmo tempo que a gente aqui dentro dessa escola tem essa exigência em termos educacionais e de nota, com certeza as melhores lembranças que eu guardo em termos de amizade, de laços afetivos também são daqui de dentro. Que eu me considero uma pessoa muito privilegiada, porque além dos meus pais, eu tive excelentes mestres, pessoas assim que tocaram meu coração, que despertaram em mim o amor pelo conhecimento, né? E isso então fez com... Eu sou muito grata, muito grata por essas pessoas, por esses mestres que eu tive. 44 anos de trabalho aqui, né? Então eu me sinto cria dessa quadra, porque na verdade eu vivi minha vida aqui, né? A maior parte da minha vida. São mais de 40 anos, e o que eu te diria talvez como mais importante, e isso eu sempre ressalto, porque muitas vezes a gente pensa que a gente vem, trabalha e vence. Eu acho que, na verdade, em relação à escola, tem uma coisa muito interessante. A gente vem, a gente vê, a gente vive e, no fundo, a gente vai descobrir se a gente venceu, não quando o aluno se forma na escola, quando ele sai, mas depois, passado 4, 5, 10, 15 anos, quando tu convive com ele na comunidade. E quando tu sente que aquilo que tu fez, aquela pequena colaboração que tu ofereceu a ele, teve significado, e tu hoje é lembrado e reconhecido, tá? E que tu observa assim, puxa vida, eu acho que eu colaborei um pouco para ele se transformar no que ele se transformou. Então, eu podendo estar aqui, eu me sinto muito contente, muito até abençoada de poder estar numa escola que tem essa história tão bonita, essa história tão linda,
e que é também pela comunidade cachoeirense, pela comunidade escolar, é vista como uma escola de referência. Esta frase, dita pela dona Amália Geisel, quando ela foi para a ninfa da primeira turma de ginasianos, que se formou em 1961, dá bem a medida do que foi toda essa história ao longo dos 130 anos que hoje comemoramos do Colégio Sinodal Barão do Rio Branco. Sintetiza uma luta que foi desde os primeiros membros da comunidade que queriam levar avante o seu sonho de ter, ao lado da sua igreja, uma escola. Esta frase sintetiza a luta de todos aqueles que construíram a história desta escola, que passaram pelos bancos escolares, que foram professores, que foram diretores, que foram agentes administrativos, que fizeram o dia a dia desta história de 130 anos. Esta frase também sintetiza a emoção que nós temos de verificarmos que, a par de toda a evolução que esse século e 30 anos a mais sofreu ao longo do tempo, em termos de modelos pedagógicos, em termos de avanços tecnológicos e mesmo de avanços que as próprias edificações do complexo do colégio tiveram que seguir para conseguir ofertar à comunidade escolar o melhor que há. Propósito. Tradição. Paixão. Formação. Felicidade. Partilha. Lealdade. Humildade. Transformação. Sucesso. Dedicação. Orgulho. Gratidão. Tradição, inovação e compromisso.